canal Endireite-se. Hoje nós vamos analisar, tentar conversar um pouco acerca de um texto do Olavo de Carvalho, publicado em 1999, chamado De Bobbio a Bernanos, que está nessa coletânea muito bem feita, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. A organização é esta feita pelo Felipe Moura Brasil. E esse texto do Olavo de Carvalho, ele trabalha justamente a crítica, ou uma crítica que ele faz, muito particular, sobre democracia, né? O que vem a ser democracia e como essa democracia ela pode ser, vamos colocar, boa ou não tão boa. Podemos colocar essa expressão na nossa fala. E é um texto de duas laudas, frente e verso, mas muito denso, com certas nuances que devem ser analisadas. E pensando a melhor forma de trabalhá-lo, eu acredito seja justamente direto ao texto. Então a gente vai ler e explicar, ou tentar fazer uma leitura muito particular minha do que o Olavo de Carvalho está querendo dizer aqui. Este século, diz Olavo, começou com a proclamação quase universal do fim das democracias e após uma sucessão de experiências ditatoriais, com um saldo de quase 200 milhões de mortos, termina com o universal reconhecimento de que o melhor é a gente tratando de gostar da democracia mesmo. O Olavo já começa fazendo uma certa crítica, justamente por isso, melhor já acostumar a gostar da democracia, porque é o que vai ser. Não tem outra saída. Isso porque todas as ditaduras que existiram e que existem no mundo são ou foram ditaduras sanguinolentas, que já mataram, segundo Olavo de Carvalho, mais de 200 milhões de pessoas. Pela primeira vez na história dos tempos modernos, continuou Olavo, a parte falante da humanidade parece ter entrado num acordo. Embora ainda haja ditaduras aqui e ali, a ideia de ditadura perdeu toda a respeitabilidade intelectual e acredita-se, com platônico otimismo, que aquilo que desapareceu do céu das ideias deve também desaparecer desse baixo mundo mais cedo ou mais tarde. Olavo, retomando a ideia de que, olha, hoje falar em democracia falar em ditadura não é ser inteligente, falar de ditadura não é ser intelectual, né? Não é para academia, no sentido assim, olha, não podemos defender mais ditadura. Ditadura é coisa errada. Ditadura é coisa pecaminosa, é coisa que não pode ser defendida mais. Por quê? Porque foi comprovado, de certa maneira, né, que, olha, ela só levou pessoas à morte, onde ela foi instaurada, não deu certo. E essas pessoas falantes que ele está vivendo são os professores, são as pessoas da mídia, são políticos, são formadores de opinião, que de uma maneira ou de outra emitem a opinião para a grande massa e esta acata, aceita o modo que eles olharam para determinado fato. E continua. E embora ninguém atribua às atuais democracias a virtude da perfeição, ou seja, mesmo na democracia não há perfeição, há um consenso geral que Norberto Bobbio resumiu com uma sentença lapidar. A única solução para os males da democracia é mais democracia, ou seja, a democracia tem problema. Como solucionar o problema da democracia? Com ditadura? Não. Como? Com mais democracia. E talvez seja interessante nós pensarmos um pouco que vem a ser democracia. De uma forma geral, rasteira, democracia pode ser entendido como um Estado, uma república, onde os direitos são assegurados. Democracia pode ser entendido como onde a doxa é realizada, onde a opinião pode ser dada, onde existe uma liberdade de existir, de ir, de vir. Uma democracia pode ser entendido como um processo eleitoral válido, justo, onde qualquer um pode pensar melhor o país, onde qualquer um pode dar opinião no seu país, onde todos podem viver com uma certa liberdade dentro de um Estado. E aí o Olavo de Carvalho vai perguntar, mas será
essa a fórmula de um consenso ou a fórmula de um problema? Ou seja, essa fórmula aí, que a democracia deve ser resolvida com mais democracia, será que é uma maioria que achou isso ou não? Isso formula um problema. E aí ele fala, em primeiro lugar, ele vai colocar 3 categorias no texto. Em primeiro lugar, o que é mais democracia? Ele diz lá, um liberal acha que é menos intervenção do Estado na economia. Ou seja, uma pessoa liberal acha que o Estado deve se intrometer menos na economia, deve cuidar menos dos assuntos econômicos, intervir na bolsa de valores, ou seja, deixa o mercado fluir, deixa o mercado se autorregular, deixa as empresas, os empresários, a bolsa de valores, todos esses termos, ou essa cultura econômica caminhar sozinho. Não é papel do Estado ficar regulando o que deve e que não deve ser comprado, vendido e tudo mais. Já para um lado social-democrata, que é o lado mais socialista, ele acha que é mais proteção do Estado aos pobres e desamparados. Se por um lado nós temos os liberais, que acham que olha, o Estado tem que ser pequenininho, e a economia, que é o capitalismo, tem que fluir desesperadamente, ou seja, deixa esse capitalismo crescer. Por outro lado, que é o lado socialista, acha que olha, essa democracia tem que cuidar mais dos pobres, tem que cuidar mais desses que estão à margem da sociedade, que não estão sendo agraciados, podemos dizer assim, com o movimento do capitalismo. Assim, diz Olavo de Carvalho, não apenas se reedita o velho confronto de capitalismo e socialismo, ambos com o nome de democracia, mas se chega, no fim, a um beco sem saída, porque para realizar a primeira alternativa, ou seja, para realizar o capitalismo, é preciso ampliar o controle estatal da vida privada, no mínimo, para que o Estado, desprovido de seu fardo econômico, adquira novas funções que legitimem sua existência. Justamente o seguinte, se o capitalismo, de certa maneira, irá fazer todo o papel do Estado, ou o Estado vai ter que entrar na vida privada de alguma maneira para existir. Porque qual será o papel do Estado se o capitalismo fornecer tudo? Saúde, educação, moradia, transporte. Qual seria a função do Estado? Então o Estado teria que entrar na vida privada do cidadão. Por outro lado, continua o Olavo, e para realizar a segunda, que é o socialismo, ele diz, é preciso aumentar os impostos e inflar a burocracia estatal até paralisar a economia e tornar os pobres ainda mais desamparados. Ou seja, o movimento socialista faz o quê? Cresce, de certa maneira, e vai tomando conta de tudo. Então, por exemplo, o supermercado começa a ficar estatal, o hospital é do governo, a prefeitura, as escolas são do governo, os ônibus são do governo, o que mais? As casas são sediadas pelo governo, e tudo isso é muito burocrático, ou seja, você tem que ir em tal lugar, mandar tal documento, esse tal documento vai para a seção tal, que leva para a seção tal, aí você vai despachar, você vai mandar um arquivo, que vai mandar um link, que vai ter que ter uma assinatura, ou seja, o Estado fica tão grande, e deixa todo mundo tão igual, que só gera pobreza. Em segundo lugar, afirma Olavo, há boas razões para duvidar que mais democracia seja ainda democracia. A democracia não é como um pão que cresce sem perder a homogeneidade. À medida que ela se expande, sua natureza vai mudando, até converter-se no seu contrário. Ou seja, a ideia de democracia aqui do lado é o seguinte, quanto mais democracia você dá para as pessoas, não quer dizer que mais democracia você vai ter. Um exemplo claro é o seguinte, vamos pensar uma sala de aula. Quanto mais democracia você dá para um aluno, vai chegar uma hora que você não fala mais só aluno. Vai chegar uma hora que o aluno vai dar a prova para você fazer. Por quê? Porque é democrático demais, ou seja, é livre demais, é liberal demais, talvez. É isso que o Olavo de Carvalho está falando, ele vai citar a cultura. Quanto mais democráticas as coisas vão se tornando, aí ele está colocando no extremo, mais complexa a situação vai ficando, porque mais democracia não quer dizer que as pessoas vão ser mais democráticas, vão colocar mais as opiniões, mas as coisas vão ficando cada vez mais liberais, no sentido de quê? De que o padre pode estar celebrando uma missa, ou o pastor está pregando um culto,
ou o professor está dando uma aula, ou o médico está dando uma receita, ou o dentista está dando uma instrução, a nutricionista está passando uma dieta, e você fala, não, tudo errado, porque eu acho, acredito, há um ponto que a sua opinião prevaleça sobre esses que deveriam ser aqueles que dariam opinião sobre você, ou que te receitariam em determinado caso. O exemplo mais característico, mas não único certamente, isolado, é o que se passa com a democratização da cultura. No primeiro momento, democratizar a cultura é distribuir generosamente às massas os chamados bens culturais, antes reservados, segundo se diz, a uma elite. Então, qual é a ideia? Vamos dar cultura para todo mundo. Vamos levar todo mundo para o teatro, vamos dar cinema para todo mundo, vamos colocar todo mundo para aprender a tocar violino, aprender ópera, escutar Bach, Chopin, Beethoven, Mozart, levar a ver pintura na pinacoteca e ver lá o Van Gogh, ver lá o Picasso, ver lá o Rafael, ver o Rembrandt. Democratizar a cultura, ou seja, todo mundo tem direito à cultura. No segundo momento, isolado, exige-se que as massas tenham também o direito de decidir o que é e o que não é um bem cultural. Então pensa, no primeiro momento, você vai falar, olha, agora todo mundo vai ter direito à cultura. Então todo mundo vai poder ir no teatro, todo mundo vai no cinema, todo mundo vai na pinacoteca ver quadro. Isso é o primeiro momento. O segundo momento, qual que é? Já que todo mundo vai no teatro, todo mundo vai no cinema, todo mundo vai na pinacoteca, eles passam a decidir o que é cultura também. Se antes era uma elite, segundo o texto aqui, que decidiu o que era cultura, ou seja, ópera é cultura, Shakespeare é literatura, e não, por exemplo, sei lá, Percy Jackson ou algum funk por aí. Se antes quem decidiu o que era cultura era essas elites, então olha, ópera é música boa, pintura é uma arte recomendável, literatura, livro bom é Shakespeare, Dostoiévski, os clássicos da literatura. No segundo momento, você passou a dar o direito das pessoas decidirem o que é o que não é cultura. E aí, vai para o lado, a situação se inverte. Oferecer às massas, quem que é a massa? O povo, tá? Oferecer ao povo os bens de uma elite já não é praticar mais a democracia. É lançar à cara do povo um insulto paternalista. Faz o que você quiser. As camadas populares, afirma-se, têm direito à sua própria cultura, na qual a música rap pode ser eventualmente preferível a Bach. A intelectualidade entrega-se então a toda sorte de teorização destinadas a provar que os bens superiores, antes cobiçados pela massa, não têm, no fim das contas, mais valor do que tudo que a massa já possuía antes de conquistá-lo. Ou seja, se antigamente as massas queriam ter uma cultura, nossa, eu queria saber sobre arte, eu queria saber sobre música, eu queria saber sobre literatura, eu queria ter aquilo lá, né? Olha como é bonito que ele sabe, olha o que ele vê naquele quadro, olha, ele vai no teatro. Com a democratização da cultura, e você podendo decidir o que é cultura, claro, cultura não é ir no teatro, cultura é ir dançar funk, cultura não é um livro do Machado de Assis, livro é 50 tons de cinza, isso sim é literatura, isso sim é bom. E aí Isolado se inverte, ou seja, aquilo que eu tinha e eu não queria, tá, que era a minha cultura, que eu almejava a cultura do outro. Quando aquela cultura do outro chegou e eu pude decidir o que é cultura, eu falo que a minha cultura é melhor. Ou a minha cultura é cultura. Tá? Não é apenas uma frivolidade, mas é cultura. Então, aquilo que eu sempre almejei, que era ir no teatro, no cinema, entender sobre música clássica, sobre a grande literatura, sobre grandes pensadores, eu reverto isso para mim. Ou seja, cultura é a minha vida como já era antes. Então, é dançar até o chão, né? É dançar quase que fazendo sexo pela coreografia, falar errado. Ai, minha cultura é falar errado. Tudo isso não parece, mas isso é um movimento democrático. E quando, enfim, isolado, a antiga diferença entre cultura de elite e cultura da massa parece restabelecida sob um novo e reconfortante pretexto de relatividade, os intelectuais ficam mais revoltados ainda.
ao descobrir que todos os bens, equalizados pelo universal relativismo, se transformaram em puras mercadorias sem valor próprio. Bach tornou-se fundo musical para anúncios e calcinha, e o rap, com a venda de discos, gerou uma nova elite de milionários, cínicos e prepotentes, como a elite mais antiga jamais teria ousado ser. Só que Olavo faz duras críticas. A primeira crítica que ele faz é a seguinte, ó, com essa democracia, todo mundo pode falar o que é cultura. Como todo mundo pode falar o que é cultura, tudo é cultura, então tudo é relativo. Ah, música clássica, que é o caso do Bach, né, que ele está citando, isso não é cultura. Cultura é o MC tal. Cultura é o cara que canta tudo errado, isso é cultura para mim. Então você relativiza. O que é cultura para você não é para mim. O que é bom para você não é bom para mim. Isso gera o quê? Segundo o Olavo, gera não só o relativismo, mas transforma tudo em mercadoria. Por que é mercadoria então? Se não é mais cultura, eu posso pegar a música do Bach, eu posso pegar uma grande ópera, pegar um grande quadro, pegar uma grande obra literária e fazer o que com elas? Colocar na banalidade, ou seja, a música clássica virou fundo musical para vender calcinha. Porque não é mais cultura, não vai mais existir aquela pergunta, onde já se viu colocar música clássica para vender calcinha? Não, coloca, põe de fundo. Pega lá um texto do Machado de Assis, tipo, alienista, e compara a um livro do Percy Jackson, fala, olha, é igualzinho, né? É os mesmos elementos, ou seja, o Percy Jackson é melhor do que Machado de Assis. Ou pega a música do Machado de Assis e transforma em funk. Sabe, relativizar, porque não vai mais ser para onde já se viu, né? Machado de Assis no meio do funk. E mais, diz uma terceira crítica. E aí, como tudo é cultura, o que acontece? Uma nova massa, no caso ele está citando os rappers, mas nós podemos pensar no Brasil, os MCs, ficam ricos, porque tudo é valor, né? Tudo é dinheiro. E essa riqueza faz com que eles fiquem mais prepotentes, mais orgulhosos, mais metidos do que toda aquela elite que tempos atrás ele criticava, que detinha o saber, que detinha a cultura. É como se, por exemplo, eu criticasse, olha aí, olha a elite ali, tudo nariz empinado. Aí eu começo a fazer rap, começo a fazer funk, e aquilo vira cultura, aquilo vira dinheiro, porque relativizou, ou seja, tudo é dinheiro, tudo é valor, não existe mais o fator assim, eu não vou aprender pelo aprender, eu vou aprender para mim poder ter um bom emprego, eu vou aprender para poder ter um bom salário. E isso tudo gera o quê? Gera que esse cara então vai colocar que o rap ou o funk é cultura, e vai vender isso. E ele vai ficar tão rico, ou mais rico, do que aquela elite que um dia criticou. E aí o que ele vai ser? Ele vai ser mais arrogante que essa elite. Por exemplo, clássico disso é o funk ostentação no Brasil. Não parece, mas existe uma arrogância por detrás. E que arrogância é essa? É uma arrogância que fala assim, eu tenho isso, você não tem. Que se fosse dado na boca de um rico, olha como ele é prepotente, olha como ele é mesquinho, olha como ele é snob, olha como ele é nariz empinado. Mas como era alguém que veio de uma classe inferior, não, é funk ostentação, ou seja, pode, é cultura, é bonito. Só que se nós formos perceber, ele está sendo pior do que essa elite que ele tanto critica. Ou que ele criticou um dia que agora ele faz parte. E isso chega nas roupas. Hoje em dia, roupa rasgada é roupa bonita. Continuemos então. O idêntico processo repete-se nos domínios da educação, da moral e até mesmo da economia, onde cada nova leva de beneficiários do progresso se apega a seus novos privilégios com uma avareza e uma violência desconhecida das elites mais velhas. O fascismo surgiu entre as novas classes médias criadas pela democracia capitalista e a nomenclatura soviética, a mais ciumenta das classes dominantes que já existiam nesse mundo. Nasceu da ascensão de soldados e operários na hierarquia do partido. Essas 5 linhas, ele está jamais mostrando que, olha, tudo que era oposto, quando chegou naquilo que eles tanto lutavam, foi pior. Então, pensemos que o súdito, se vira rei, vai ser pior do que o rei que ele criticava.
o funcionário, quando vira patrão, vai se tornar pior do que o patrão que ele criticava e que explorava ele, segundo Olavo de Carvalho. E essa relativização, como afirma o Olavo de Carvalho, essa democracia da cultura, essa democracia do falar, gera o que também? Gera educação. Ou seja, tudo é processo educacional. Tudo que o menino fala tem que ser relevado porque é inteligente que ele fala. Não pode menosprezar. Se ele escreveu acesso errado, não vamos ficar corrigindo ele com caneta vermelha que ele vai se sentir ofendido. Porque é o jeito que ele tem de se expressar. Vamos corrigir com uma caneta azul. Vamos mostrar para ele que tem que reescrever, mas vamos colocar essa correção a lápis. Percebe? Ou seja, tudo vira, de certa maneira, ou nivelar por baixo. Então, a educação, se é pelo rap que as pessoas aprendem, então vamos fazer um rap com Platão. Se é com sertanejo que eles vão aprender química, então vamos ensinar sertanejo para eles aprenderem química. E aí saem do que é química, e relativizam. De certa maneira, claro. E em terceiro lugar, Olavo colocou 3 pontos. Primeiro, ele falou da democracia como um movimento que geraria sérios problemas, tanto no capitalismo quanto no socialismo. No segundo, ele falou da democratização da cultura, que gera relativismo e empobrecimento. E no terceiro ponto, ele fala o seguinte: em terceiro lugar, vem talvez o perigo mais grave. Um consenso em favor da democracia só é promissor em aparência, porque a democracia, por definição, consiste em prescindir de todo consenso. Democracia não é concórdia. É uma maneira inteligente de administrar a discórdia. E o clamor universal por mais democracia, na medida mesma em que se afirma como consenso, já dá sinais de não poder suportar nenhuma voz discordante. Ou seja, volta no comecinho do texto, quando Olavo falava que não se pode mais falar de ditadura, porque nós temos que ser democráticos. Você não pode falar a favor da ditadura, você tem que ser democrático. A democracia é a melhor forma de governo. Então o que acontece? O que é democracia? É justamente uma relação de opiniões. Um a favor, um contra. No diálogo se busca um entendimento. Quando só começa a ter uma conversa, ou seja, quando começa a afirmar que só a democracia presta, só a democracia é certa, a democracia é a salvação do mundo, diz Olavo, saímos da democracia. Porque está todo mundo pensando igual, não é mais democracia. Podemos pensar com uma certa força, mas é totalitarismo, é ditadura de novo. Quanto mais democracia se dá, ou melhor dizendo, quanto menos crítica você pode fazer à democracia, ou buscar outros métodos políticos, ou no caso, defender a ditadura, por exemplo, quanto menos você pode fazer isso, porque você tem que defender a ditadura, tem que defender a democracia é a melhor forma de governo, o que você gera? Você gera uma ditadura, você não pode ir contra algo, então não é mais democracia. Assim, há razões para temer que, se o século XX começou pedindo ditaduras e terminou por exigir democracias, o novo século acaba por seguir o trajeto precisamente inverso. Afinal, dizia Bernanos, a democracia não é o oposto da ditadura, é a causa dela. Então o Olavo sempre falou assim, olha, se antes a ditadura forçou a gente para a democracia, e quanto mais democracia, a gente quer mais democracia, vai chegar uma hora que vai estar tudo tão relativizado, tudo tão sem autoridade, que a gente vai querer ditadura novamente. De certa maneira é isso. E ele termina justamente com essa frase. A democracia é o oposto da ditadura, ou seja, é o diferente da ditadura, mas é a causa dela. A causa da ditadura é a democracia, porque da democracia surge a ditadura. E da ditadura surge, talvez, a nova democracia. E se nós vamos pensar no contexto social atual, vivemos sim uma ditadura. Uma ditadura onde você não pode ser contra opiniões formadas, uma ditadura em universidades, onde você não pode dar opiniões diferentes das dos professores, que são extremamente doutrinatórios, ensinamentos, onde existe uma doutrinação forte, que o capitalismo é o grande mal da sociedade, e o socialismo é a salvação do mundo, onde você não pode expressar uma opinião contra o homossexual, porque
você está sendo homofóbico só em colocar a sua opinião, onde você não pode ser a favor de determinadas leis ou normas porque você está sendo antigo, você está sendo conservador, você está sendo ditatorial. Só pegarmos esses casos que nós vimos manifestações agora esse ano no Brasil, alguns comentaristas falaram, olha, essas pessoas querem a volta da ditadura, mal sabem eles o que foi a ditadura. Mas quando você não há espaço para conversa, ou quando você condena a opinião do outro, no caso da ditadura, de ser a favor da ditadura, você não está aberto à democracia, você está aberto à ditadura. Percebam? Quando alguém critica, essa pessoa nunca pode falar de ditadura, ela não viveu a ditadura para falar isso, ela que se calha, ela é uma louca. Que papel você está tendo? Um papel de ditadura. Não é um papel democrático, onde você vai sentar e falar assim, mas por que você é a favor da ditadura? Então vamos conversar, vamos ser democráticos.